Seja bem-vindo aqui ao segundo vídeo do nosso curso gratuito de indicadores fundamentalistas. Se você não assistiu o primeiro vídeo ainda, pausa esse daqui e clica no card que vai aparecer aqui em cima, assiste o primeiro vídeo e depois volta para esse daqui, porque esse vídeo vai ser uma continuação direta do vídeo que a gente trouxe na semana passada. Essa daqui é a aula 2 e a aula 1, a gente postou aqui no canal na semana passada. O propósito desse nosso curso gratuito é te capacitar de forma simples e bem prática na tela do meu computador a fazer uma melhor análise fundamentalista de ações utilizando desses indicadores fundamentalistas. Então, se você quer obter esse conhecimento que é tão valioso, assiste esse vídeo até o final, porque hoje a gente vai comentar sobre 5 indicadores. Se essa daqui é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho e esse daqui é o Diário do Milhão. Para você não perder os próximos 2 vídeos dessa nossa minissérie, desse nosso curso gratuito, já vai deixando o like aí embaixo e se inscrevendo no canal no botão vermelho, beleza? E sem mais enrolações, vamos logo aqui para a tela do meu computador para a gente dar início à nossa aula. Eu tô aqui com a nossa planilha do curso aberta para a gente dar uma olhada. Essa daqui é a segunda aba de indicadores fundamentalistas do balanço patrimonial, que é uma demonstração financeira da empresa. Na última aula, a gente viu essa parte aqui, que é a parte de indicadores fundamentalistas da DRE, demonstração de resultado do exercício. Na aula passada, a gente viu que existem 3 demonstrações financeiras principais dentro de uma empresa e que cada demonstração financeira vai gerar alguns indicadores fundamentalistas. Então, na aula passada, eu te mostrei tudo sobre a DRE, com os comentários aqui explicando cada ponto da DRE, e a gente viu 4 indicadores aqui da DRE: a margem bruta, a margem operacional, a margem líquida e o grau de alavancagem operacional. Isso daqui foi a aula passada que a gente trouxe na semana passada. Hoje, a gente vai ver aqui o balanço patrimonial, que é a segunda demonstração financeira, e eu vou fazer no mesmo esquema da aula passada. Eu vou te explicar cada ponto do balanço patrimonial, cada um deles aqui com comentários em tudo, para você conseguir ler e entender caso você esqueça posteriormente quando for olhar essa planilha sozinho. E aí depois a gente vai conversar sobre os indicadores que estão aqui embaixo. Lembrando aqui que essa planilha também é gratuita, eu confeccionei ela e estou colocando aqui gratuitamente para você como um complemento às nossas 4 aulas do curso gratuito de indicadores fundamentalistas, e você pode baixar aí na descrição. É só abrir a descrição do vídeo, clicar para fazer o download e seguir as instruções de download que vão aparecer para você. Dito isso daí, a gente pode se jogar de cabeça aqui na planilha para começar a entender um pouquinho do balanço patrimonial, ver o que são os indicadores que vão sair daqui e a gente começar a entender de fato como vai ser a nossa aula de hoje. Na semana passada, na primeira aula do nosso curso gratuito, eu te mostrei aonde você encontra essas demonstrações financeiras. Na aula passada a gente viu a DRE, a demonstração de resultado do exercício, e 4 indicadores que saíam da DRE, e eu te mostrei que você conseguia encontrar essas demonstrações financeiras no site de relações com investidores da empresa. Você vai digitar no Google o nome da empresa, mais site de relações com investidores, e aí vai encontrar as demonstrações financeiras. Lá a gente utilizou esse procedimento para encontrar a DRE. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Você pode fazer isso daí para encontrar o balanço patrimonial. Você abre os mesmos documentos que você abriu na aula passada e procura o balanço patrimonial. Como eu já mostrei esse procedimento na aula passada, eu não vejo necessidade de repetir ele daqui, porque você já sabe onde encontrar as demonstrações financeiras. Então já vamos aqui começar direto entendendo o que é o balanço patrimonial, o que essa demonstração financeira quer mostrar pra gente, o que é que ela conta pra gente. Se você passar o mouse aqui em cima do balanço patrimonial, vai aparecer um comentário que eu coloquei, tá com o mesmo problema da aula passada, aparecendo esse comentário encadeado aqui, que eu não sei muito bem por que esse problema está aparecendo, mas se você descer, vai aparecer aqui o comentário que eu coloquei. Cada célula da nossa planilha vai ter um comentário explicando os pontos relevantes. E aqui a gente vai dar uma lida no ponto do balanço patrimonial. O balanço patrimonial é uma demonstração financeira que vai mostrar pra gente os ativos, os passivos e o patrimônio líquido de uma empresa em uma determinada data específica. Mas vamos lá, isso daqui não quer dizer muito pra gente, porque a gente não sabe o que é nada disso ainda, o que são ativos, passivos e patrimônio líquido. Então eu expliquei aqui embaixo detalhadamente cada um desses pontos. Os ativos são todos os bens e direitos da empresa, como carros, como fábricas, como maquinários, o que ela vendeu de produtos e ainda não recebeu, o que ela tá para receber da venda de seus produtos e de seus serviços. Tudo isso daqui é ativo da empresa, são todos os bens que ela possui, e os direitos, que são os bens que ela ainda vai receber. Os passivos são todas as dívidas e obrigações da empresa, como por exemplo empréstimos que ela tomou no banco, o que ela comprou de fornecedores de matéria-prima e ainda não pagou, e etc. Então a gente vê aqui que os ativos são os bens e direitos da empresa e os passivos são os deveres e as obrigações que essa empresa tem para com os outros. E aí fica faltando o tal do patrimônio líquido. O balanço patrimonial mostra os 3, a gente já entendeu o que são ativos e o que são passivos, vamos entender o que é o patrimônio líquido. Ele é aqui a participação referente aos acionistas.
acionistas, ou seja, é a parte que os acionistas colocaram de dinheiro na empresa. Você já vai entender um pouquinho melhor o que isso daqui quer dizer. Mas o balanço patrimonial vai nos mostrar os principais ativos que a empresa possui e a forma como eles foram financiados, se foi através de capital próprio, que seria o patrimônio líquido, a parte de dinheiro que faz referência aos acionistas, ou capital de terceiros, que seria a mesma coisa que empréstimo, seria a mesma coisa que passivos. Então, passivos e capital de terceiros são sinônimos, da mesma forma que patrimônio líquido e capital próprio são sinônimos. A empresa vai se capitalizar para poder financiar os seus ativos. Ela pode fazer isso de duas formas principais. Ou ela faz isso através de capital de terceiros, que seria através dos passivos, se endividando, por exemplo, ou ela faz através de capital próprio, que seria através do patrimônio líquido, capital dos acionistas. Você vai entender tudo isso com calma no decorrer da nossa aula. Mas vamos lá, essa daqui é a estruturação do nosso balanço patrimonial. A gente tem aqui duas colunas, a coluna que faz referência aos ativos da empresa e a coluna que faz referência aos passivos da empresa. E é claro, a gente vai ter aqui algumas subdivisões só para deixar mais didático o entendimento do balanço patrimonial. Então a gente tem aqui os dois primeiros quadros que seriam referentes ao ativo circulante da empresa e o ativo não circulante. Vamos dar uma lida aqui no ativo circulante para a gente entender o que ele é. Eles são os ativos que podem ser convertidos em dinheiro rapidamente, em um prazo inferior a 1 ano. E aqui eu coloquei alguns exemplos do que podem ser ativos circulantes de uma empresa. Por exemplo, o dinheiro que ela tem em caixa e equivalentes de caixa, como por exemplo investimentos que podem ser resgatados num período muito rápido, contas a receber, né, o que ela vendeu e ainda não recebeu dos seus produtos vendidos, o que essa empresa tem em estoque e outras contas aqui. São basicamente todos os bens e direitos que a empresa tem que podem ser convertidos em dinheiro num prazo inferior a 1 ano, aquele ativo que pode circular rapidamente. Por isso que o nome é ativo circulante. E o oposto aqui vai ser o ativo não circulante, que são os ativos que não podem ser convertidos em dinheiro rapidamente, ou seja, eles não podem ser convertidos em dinheiro em um prazo inferior a 1 ano. Vai precisar de mais de 1 ano para a empresa conseguir converter esse ativo em dinheiro. E aqui eu coloquei ativos realizáveis no longo prazo e eu coloquei alguns exemplos aqui, como por exemplo investimentos que essa empresa tem no banco. Se ela tem um CDB que só pode ser resgatado em 2 anos, por exemplo, ela não vai conseguir transformar isso daí em dinheiro em menos de 1 ano, então vai entrar no ativo não circulante. A gente tem aqui o imobilizado da empresa, por exemplo, que seriam aqui imóveis e indústrias que essa empresa tem, os ativos imobilizados que a empresa tem e outros, né? Da mesma forma que a gente tem outros aqui dentro do ativo circulante, vai depender de empresa para empresa. Eu trouxe só alguns exemplos aqui para a gente entender como o balanço patrimonial se estrutura. A planilha aqui, vale lembrar que ela é automatizada, então você vai ver aqui que o ativo circulante, ele já faz a soma automaticamente de tudo aqui, da mesma forma que o ativo não circulante faz a soma dos três. E aí quando a gente pega aqui a parte de ativo total, ele é a soma do ativo circulante e do ativo não circulante, tá? Então também faz a soma aqui automaticamente, a planilha vai somar o ativo circulante e o ativo não circulante. Essa daqui é a coluna de ativos dentro do balanço patrimonial, a gente consegue ver quais são os principais ativos da empresa. Do outro lado aqui, a gente vai ter a coluna dos passivos, que vai seguir a mesma subdivisão. A gente vai dividir aqui em passivo circulante e passivo não circulante. A lógica é exatamente a mesma. O passivo circulante aqui vão ser as obrigações, as dívidas que a empresa tem, que normalmente vão ser pagas dentro de 1 ano. Da mesma forma que o ativo circulante são os direitos que ela pode transformar em dinheiro em menos de 1 ano. O passivo circulante vão ser aqui as obrigações que normalmente vão ser pagas em menos de 1 ano. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos, como obrigações trabalhistas que essa empresa vai ter que cumprir, pagamento de fornecedores quando ela comprou a matéria-prima e tem que pagar ali em alguns meses, empréstimos e financiamentos de curto prazo que essa empresa vai ter que pagar e outros aqui vai depender de empresa para empresa. Você vai encontrar exatamente o que é dentro do balanço patrimonial da empresa quando você procurar lá no site de relações com investidores. E aí o passivo não circulante aqui, seguindo a mesma lógica do ativo não circulante, vão ser as obrigações que normalmente não são pagas num período de 1 ano. Eu coloquei aqui empréstimos e financiamentos de longo prazo, que é o mais normal, quando a empresa tem um prazo aí de 2, 3, 4 anos para pagar, e outros aqui que você só vai entender quando você abrir o balanço patrimonial da empresa, que aí vai variar de empresa para empresa quais são os ativos e quais são os passivos dela. Então a gente já entendeu aqui a parte de ativo, ativo circulante e ativo não circulante, que somados dão o ativo total, e a parte de passivo circulante e passivo não circulante. A gente já entendeu tudo isso, só que agora a gente vai entrar numa parte que costuma confundir muita gente, então presta atenção. Vamos aqui para a parte do patrimônio líquido.
líquido. O patrimônio líquido, contabilmente falando, de acordo com regras contábeis, ele também faz parte do passivo da empresa. Isso daqui pode confundir muita gente, porque da mesma forma que os passivos, circulante e não circulante, são dívidas que a empresa tem com terceiros, como por exemplo uma dívida no banco, o patrimônio líquido, contabilmente ele é encarado como uma dívida que a empresa tem com os acionistas, é o capital dos acionistas que está ali dentro. Então, contabilmente falando, ele entra aqui dentro do passivo da empresa. Por isso que se você for passar o mouse aqui na parte do passivo total, você vai ver que ele é a soma do passivo circulante, do passivo não circulante e do patrimônio líquido, ou seja, a soma aqui vai pegar os três, tanto o patrimônio líquido, quanto o passivo não circulante, quanto o passivo circulante. E aí o que acontece? Tem uma grande confusão no mercado que algumas pessoas vão considerar o patrimônio líquido como parte integrante do passivo e outras pessoas vão retirar ele do passivo por motivos de didática, para conseguir explicar melhor para os iniciantes que estão começando a estudar e eles não se confundirem com isso daqui. Mas não precisa esquentar a cabeça, porque você já entendeu que vão existir essas duas formas aí no mercado de interpretar o balanço patrimonial. Algumas pessoas vão tirar o patrimônio líquido do passivo, então se você encontrar isso daí discrepante na internet, saiba que é por causa disso. Mas vamos lá, vamos continuar. Da mesma forma que a gente teve aqui no ativo circulante, no ativo não circulante, no passivo circulante e no passivo não circulante, a gente vai ter algumas contas dentro do patrimônio líquido. Eu coloquei aqui duas principais, mas existem outras também. A gente tem aqui o capital social, que é a parte desse capital dos sócios, desse capital próprio, desse patrimônio líquido, que foi integralizado dentro da empresa. Você vai ter acesso a esse valor aqui de capital social. E a reserva de lucros da empresa, que são aqui os seus lucros acumulados ao longo dos trimestres. A empresa vai dando lucro ali trimestre atrás de trimestre, ela pode separar uma parte e colocar aqui nessa reserva de lucros dentro do capital próprio, do capital que faz jus aos acionistas, do capital que pertence legitimamente aos acionistas. E é claro, a gente vai ter outras contas aqui também que você consegue ver especificado no balanço patrimonial da empresa que você estiver analisando. Eu trouxe aqui só como exemplo as duas principais, o capital social e a reserva de lucros. Aqui embaixo na última linha, como a gente já viu, o ativo total vai somar o ativo circulante com o ativo não circulante, o passivo total vai somar os três aqui, o circulante, o não circulante e o patrimônio líquido. Aqui embaixo estão os indicadores que a gente vai ver na aula de hoje, os 5 indicadores aqui e 2 dados de endividamento da empresa que eu já vou te explicar o que eles querem dizer e por que eles estão aqui, apesar de não serem indicadores. Mas vamos seguir na mesma linha da aula passada e vamos colocar alguns valores aleatórios aqui no balanço patrimonial para a gente entender e conseguir calcular os indicadores. É claro que se você estiver analisando uma empresa real, você vai no site de relações com investidores, você baixa o balanço patrimonial dela, olha o valor certinho de cada um dos pontos e joga aqui nessa planilha. Se for preciso incluir um outro ativo circulante, um outro ativo não circulante, uma outra conta aqui do patrimônio líquido, você inclui. Nesse exemplo aqui, nessa planilha, a gente está simplificando por motivos de didática. Então eu vou até utilizar alguns valores aqui baixos, valores irrisórios, só para facilitar a nossa conta. Aqui vale lembrar que você só precisa preencher os pontos que estão aqui em cinza claro. Esses outros aqui em cinza escuro, a planilha já faz a soma, já calcula automaticamente, então você não precisa preencher. Eu vou preencher aqui tudo rapidinho, vou dar um corte rápido e assim que voltar já vai estar com o balanço patrimonial totalmente preenchido. Pronto, já preenchi aqui a parte do balanço patrimonial, coloquei valores aleatórios, valores irrisórios, bem baixos aqui comparados aos valores reais de uma empresa listada em bolsa de valores e não tem nenhuma lógica aqui na seleção dos valores, eu só fui digitando aqui a primeira coisa que aparecia no meu teclado. Então são valores aqui arbitrários. Você vê aqui que na disposição que eu coloquei, a empresa tem R$400 de ativo circulante, R$700 de ativo não circulante e a planilha faz a soma aqui, dando 1.100 no ativo total da empresa, somando aqui o ativo não circulante e o ativo circulante. Na parte aqui do passivo, a empresa tem aqui R$250 de passivo circulante, R$250 de passivo não circulante e patrimônio líquido de R$600, totalizando aqui um passivo total de R$1.100 também. E aqui tem alguns detalhes interessantes que a gente pode começar a observar. O primeiro deles aqui é que o ativo total da empresa deu igual ao passivo total. Isso daqui é muito óbvio. O ativo total da empresa sempre vai ser igual ao passivo total dessa empresa, porque os passivos são a fonte que a empresa utiliza para financiar os seus ativos. Quando a empresa vai comprar uma fábrica, por exemplo, ela precisa financiar a compra dessa fábrica. Então ela vai utilizar uma das duas fontes, o passivo circulante e o passivo não circulante, que seria aqui o capital de terceiros, as dívidas que a empresa toma, ou o patrimônio líquido, que seria o
capital próprio da empresa, o capital dos acionistas. Ela tem que utilizar alguma dessas fontes aqui para financiar a compra dos seus ativos. Então é óbvio que os ativos totais sempre vão ser iguais aos passivos totais, porque de uma fonte de onde saiu o dinheiro, tem que ter o mesmo dinheiro do outro lado. Se sumiu o dinheiro aqui, tem alguma coisa errada. Se ela tinha aqui uma fonte de dinheiro X e financiou a compra de um outro ativo que não foi o mesmo valor, quer dizer que sumiu o dinheiro. Então isso daqui não pode acontecer, dinheiro não pode sumir assim do nada, dinheiro não evapora. Então é óbvio que os ativos totais sempre vão ser iguais aos passivos totais, e aqui a gente retoma aquela parte da confusão, porque quando a pessoa retira o patrimônio líquido do passivo, o ativo total não vai ser igual ao passivo total. Então essa é a primeira observação que a gente faz aqui. Uma outra observação interessante que a gente pode fazer é a seguinte, que o patrimônio líquido, ele é a diferença entre essas duas partes aqui. Se a gente pega a soma do ativo circulante e do ativo não circulante, que daria o ativo total, e a gente subtrai aqui pelo passivo circulante e pelo passivo não circulante, a gente vai chegar no patrimônio líquido. Quer ver? A gente pega aqui R$400 mais 700 dá 1.100, e a gente subtrai aqui de 250 mais 250, que é R$500. R$1.100 subtraído de R$500 dá R$600. Então o patrimônio líquido, ele é a diferença aqui entre o ativo total e a soma do passivo circulante e do passivo não circulante. E aí a gente começa a entender aquela confusão que eu comentei do porquê algumas pessoas retiram o patrimônio líquido da coluna dos passivos. Porque se a gente considerar que o patrimônio líquido não faz parte dos passivos, a gente pode dizer que o patrimônio líquido da empresa é a subtração entre os ativos e os passivos. Se o passivo aqui fosse a soma apenas do passivo circulante e do passivo não circulante, seria a mesma coisa da gente dizer que o patrimônio líquido aqui é a subtração do ativo total pelo passivo. Então isso daqui fica uma fórmula muito mais intuitiva para a pessoa entender o que é o patrimônio líquido. Na prática, para simplificar para você, como eu coloquei o patrimônio líquido dentro do passivo, da coluna de passivos, e eu sei que isso daqui pode ser muito confuso, porque eu me confundi muito quando eu estava tentando entender, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode chamar essa parte aqui, a soma do passivo circulante e do passivo não circulante, de capital de terceiros. Eu já vou ajeitar aqui para te entregar essa planilha toda arrumadinha. Seria a parte aqui que a empresa se financiou com terceiros, tomou dívidas no banco, por exemplo, e essa outra parte aqui do patrimônio líquido a gente pode chamar de capital próprio, e aí vai ficar bem mais intuitivo para você. Pronto, já arrumei esses comentários aqui que a gente colocou na planilha e a gente consegue estabelecer as relações que a gente comentou agora de forma mais didática. A gente pode dizer que o ativo total da empresa é sempre igual ao passivo total, sendo o passivo total aqui a soma do capital de terceiros com o capital próprio da empresa, e a gente pode dizer também, a partir dessa relação, que o patrimônio líquido da empresa, que é o capital próprio, né, como a gente já viu, ele vai ser igual aos ativos da empresa subtraído do capital de terceiros, que algumas pessoas vão chamar de passivo se elas considerarem que o patrimônio líquido está fora da coluna dos passivos. Então essas daqui são as relações que a gente consegue tirar do balanço patrimonial de uma empresa. Vou deixar essas duas relações aqui arrumadinhas na parte direita da planilha, e aí agora a gente pode começar a entender os indicadores que vão sair desse balanço patrimonial. Vamos descer aqui para dar uma olhada. Você vê que alguns indicadores já foram calculados, mas eles vão mudar ainda porque tem alguns valores que a gente vai ter que preencher na mão aqui embaixo. E antes da gente entrar nos 5 indicadores que a gente já vai ver, temos que entender os conceitos de dívida bruta e de dívida líquida de uma empresa. Vamos começar aqui pela parte de dívida bruta, tá? Desce aqui o comentário que você vai ver. É a soma de todas as dívidas de curto prazo e de longo prazo da empresa que possuem incidência de juros. Isso daqui é muito interessante. Você já sabe que a parte de dívidas da empresa vai estar dentro do passivo. E você sabe aqui que a parte de dívida bruta são todas as dívidas, seja de curto prazo ou de longo prazo, ou seja circulante ou não circulante, que há incidência de juros. Vamos dar uma olhada aqui na parte de passivo da nossa planilha que a gente preencheu. Obrigações trabalhistas são uma dívida que a empresa tem, mas não há incidência de juros, então não vai entrar. Essa outra linha aqui, empréstimos e financiamentos, vai ter incidência de juros. Quando a empresa toma uma dívida no banco, por exemplo, vai tendo juros ali para ela pagar. Então essa parte vai entrar na nossa dívida bruta. A mesma coisa aqui para os empréstimos e financiamentos do passivo não circulante. Então todas as dívidas que há incidência de juros, você vai somar e jogar aqui na parte da dívida bruta. A soma de todas essas dívidas vai compor a dívida bruta da empresa. No nosso exemplo aqui, eu vou colocar
colocar um valor aleatório porque não importa tanto assim, é só por motivos de didática. Vamos dizer aqui que a dívida bruta da empresa é de R$200. Você vê aqui que alguns indicadores já alteraram. A gente não tinha preenchido a parte de dívida bruta antes, agora que a gente preencheu, alguns indicadores já mudaram. Então, basicamente, só reforçando, você vai abrir o balanço patrimonial da empresa lá no site de Relações com Investidores, vai somar todas as dívidas que existem em incidência de juros e vai jogar aqui na planilha, na parte de dívida bruta. Fica tranquilo que eu vou te mostrar mais pro final um site que já tem isso daí tudo calculado para facilitar a sua vida. Mas vamos entender aqui antes um outro conceito, que é o conceito de dívida líquida. Esse daqui é um conceito bem simples também. A dívida líquida de uma empresa vai ser a diferença entre a dívida bruta, que a gente acabou de ver, e o caixa e equivalentes da empresa. A gente vai pegar a dívida bruta dela, a soma de todas as dívidas que existe em incidência de juros, e vai subtrair do dinheiro que a empresa tem em caixa. E por que isso daqui vai ser relevante pra gente? Por que é legal calcular a dívida líquida da empresa? É o seguinte, como a empresa possui dinheiro em caixa, em tese ela pode utilizar esse dinheiro que ela tem em caixa para pagar uma parte ou toda a sua dívida bruta. Depende aí do que a empresa quiser fazer. Pô, João, mas como assim? A empresa tem dívida e ela tem caixa e ela muitas vezes não paga essa dívida? Sim, é exatamente isso que acontece. Muitas vezes a empresa contrai uma dívida, fica carregando essa dívida, mesmo que ela tenha dinheiro em caixa para pagar. Então, por isso que a gente tem que calcular a dívida líquida, para a gente ver como está essa questão da empresa, se ela tem caixa para quitar a sua dívida bruta, caso seja necessário. E aí eu vou deixar um vídeo no card aqui em cima que eu já expliquei no canal o porquê as empresas fazem isso de contrair dívidas e não pagar. O porquê que isso daqui é bom para as empresas, porquê que é benéfico que elas façam isso. Aqui no nosso exemplo, tá parecendo que a dívida líquida não está preenchida, mas ela está. É porque a dívida líquida da empresa é zero. Se a gente subir aqui para ver o que a gente colocou de caixa e equivalentes da empresa, a gente colocou R$200. E a dívida bruta do exemplo que a gente deu para a empresa também foi de R$200. Então o caixa da empresa é igual à dívida bruta. Ela tem R$200 de dívida, tem R$200 de caixa, ela pode pegar esses R$200 de caixa e quitar essa dívida a qualquer momento. Então a dívida líquida da empresa, que a gente pode chamar de dívida efetiva também, que é a subtração da dívida bruta pelo caixa, tá dando zero. Só que se a gente mudar aqui o valor da dívida bruta para R$100, você vai ver que a dívida líquida vai vir aqui para menos R$100. Quer dizer que a empresa tem uma dívida líquida negativa, ela tem mais dinheiro em caixa do que dívidas. Então a gente pode considerar até que ela não está endividada, porque ela pode pegar o dinheiro do caixa e quitar a sua dívida bruta quando ela quiser. Mas vamos deixar aqui o valor de 200 na planilha, que foi o valor inicial que a gente colocou, e vamos tentar entender aqui agora os indicadores. O primeiro indicador que a gente tem para ver aqui é a dívida bruta dividido pelo patrimônio líquido da empresa. A gente vai pegar esse valor de dívida bruta aqui de R$200 e dividir pelo valor do patrimônio líquido que a gente calculou aqui, que é R$600, dividir pelo capital próprio da empresa. Sempre decore as duas terminologias, porque você pode encontrar as duas aí pela internet. Vamos ler aqui o comentário que eu coloquei para a gente entender o que é esse indicador. O dívida bruta sobre patrimônio líquido é um indicador que mostra a proporção do endividamento bruto da empresa em relação ao seu patrimônio líquido, ou seja, qual é a relação de dívidas, capital de terceiros que a gente viu, que seria ali o passivo circulante e o passivo não circulante, e o que a empresa tem de patrimônio líquido para lastrear todas essas dívidas, o que ela tem de capital próprio para justificar essas tomadas de dívida. Então a gente vê aqui que uma empresa que tem um dívida bruta sobre patrimônio líquido de 2, significa que para cada R$1 de patrimônio líquido que ela tem R$2 de dívida. Então para cada R$1 que ela tem aqui de patrimônio líquido, ela vai ter R$2 de dívidas dentro do passivo circulante e do passivo não circulante. É isso daqui que esse indicador quer mostrar pra gente. Isso daqui dá pra perceber que não é algo muito saudável. Se a empresa tem o dobro de dívidas do que ela tem de capital próprio para justificar essa tomada de dívidas, isso daqui pode vir a ser algo prejudicial para essa empresa no futuro. E aí eu coloquei aqui um valor máximo recomendado, que é arbitrário, é uma opinião pessoal minha, que é o de dívida bruta sobre patrimônio líquido igual a 3. Quando a empresa extrapola isso daqui, dívida bruta sobre patrimônio líquido igual a 4, igual a 5, eu já acho prejudicial demais, já acho que a empresa está muito endividada e eu não gosto de investir nesse tipo de empresa. Então, para mim, um máximo interessante aqui seria de dívida bruta sobre patrimônio líquido igual a 3. No nosso exemplo aqui, tá dando bem pequeno, né? Tá dando dívida bruta sobre patrimônio líquido de 0,33, que seria aqui justamente os R$200 dividido pelos 600 do patrimônio líquido. Então, no nosso exemplo está um endividamento ok, um endividamento bem controlado. Outro indicador de endividamento que a gente tem para ver aqui no balanço patrimonial é o dívida líquida sobre EBITDA, e ele é um indicador que mostra a proporção do endividamento líquido da empresa
em relação ao seu resultado operacional, que a gente viu na aula passada, o EBIT e o EBITDA, dos últimos 12 meses. Aqui nesse indicador a gente vai utilizar o EBITDA, pegar a dívida líquida e dividir pelo EBITDA, que é o lucro operacional da empresa. A ideia desse indicador aqui é medir em quantos anos a empresa seria capaz de pagar as suas dívidas, caso ela usasse todo o seu resultado operacional anual para isso, seu lucro operacional anual para isso. Então, se a gente tem aqui um dívida líquida sobre EBITDA de 2, isso significa que se a empresa pegar todo o seu EBITDA e usar esse EBITDA para pagar a sua dívida líquida, em 2 anos ela quita essa dívida. Então, isso daqui também é um indicador para a gente medir o endividamento da empresa. E aí eu coloquei aqui o mesmo valor de máximo recomendado do dívida bruta sobre patrimônio líquido. Para mim, o interessante aqui é uma empresa até 3 de dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, em até 3 anos ali utilizando o seu EBITDA, o seu lucro operacional que a gente viu na aula passada, ela quita essa dívida sem problema algum. Acima disso daí eu já acho que é um endividamento muito descontrolado, pode te trazer problemas futuramente. No nosso exemplo aqui, o dívida líquida sobre EBITDA está dando 0. Por quê? Porque a dívida líquida da empresa está dando 0. Então a empresa não precisa do resultado operacional para pagar essa dívida, porque ela já tem o dinheiro para pagar essa dívida no caixa. Então ela não vai precisar considerar isso daí. Só que se a gente aumentar a dívida da empresa, se a gente jogar a dívida para R$500, por exemplo, a gente vai ver que os indicadores vão mudar. Quando a gente pega aqui a dívida líquida da empresa agora foi para 300, e aí quando a gente divide pelo EBITDA está dando 0,5. Lembrando aqui que esse EBITDA está vindo da aula passada, ele já puxa aqui os R$600 que a gente utilizou de exemplo na aula passada de DRE. Ele já puxa automaticamente aqui a planilha, mas vamos voltar aqui para os R$200 iniciais. O ponto aqui é que esses dois indicadores de endividamento são muito importantes. A gente sempre quer investir numa empresa que não está com endividamento muito descontrolado, porque isso pode ser muito perigoso pra gente. Então é muito legal analisar tanto dívida bruta sobre patrimônio líquido, quanto o dívida líquida sobre EBITDA. Ambos, pra mim, tem que estar ali até 3. Passando disso daqui, a empresa já está muito endividada, mas como eu falei, é um critério arbitrário pessoal meu. Você pode aí fazer os seus próprios estudos, fazer as suas próprias comparações e decidir o que é melhor pra você. Então esses dois indicadores aqui, eles são indicadores de endividamento. Vamos dar uma olhada aqui agora nos outros 3 indicadores, que são indicadores de rentabilidade, para a gente medir a rentabilidade da empresa. São indicadores bem famosos aqui. A gente tem o ROI, o primeiro deles, que ele é um indicador que mostra a proporção do lucro líquido da empresa em relação ao seu patrimônio líquido, ou seja, a gente vai pegar o lucro líquido da empresa que a gente calculou na aula passada, são esses R$495 aqui, e dividir pelo patrimônio líquido de R$600 que a gente calculou hoje. Esse daqui é o ROI. Ele é basicamente o quanto o lucro líquido da empresa representa em relação ao patrimônio líquido. Então a gente está vendo aqui o quanto a empresa está conseguindo rentabilizar em cima do seu capital próprio, em cima do seu patrimônio líquido, do capital dos acionistas. A gente vê aqui que no exemplo que a gente está dando, o ROI da empresa está em 83%, que é um ROI muito irreal. Isso daqui é muito distante da realidade, mas como a gente utilizou valores aleatórios, acabou criando essa distorção aqui, porque a gente viu que a empresa tem um patrimônio líquido de R$600 e está dando um lucro líquido aqui de 495. Na prática não vai ser isso daqui. Se você encontrar uma empresa com um ROI de 15%, já vai ser muito interessante. Na teoria aqui que a gente utilizou, está dando 83%, mas lembre-se que é só um exemplo, não quer dizer que isso daqui é o que você vai encontrar na realidade. É um indicador de rentabilidade. Quanto maior for esse indicador aqui, geralmente uma generalização é melhor para a empresa, porque ela vai estar conseguindo rentabilizar mais em cima do seu patrimônio líquido. Outro indicador de rentabilidade aqui, o ROA, ele segue mais ou menos a mesma lógica. A diferença é que ele é um indicador que vai representar o quanto a empresa está gerando de lucro líquido em relação aos ativos que ela possui. O ROI aqui a gente viu em relação ao patrimônio líquido. O ROA a gente vai ver em relação aos ativos, em relação a esse ativo total. Então a gente vai pegar o lucro líquido aqui da DRE, os R$495, e a gente vai dividir por esses 1.100 aqui de ativo total. Esse daqui que é o ROA, ele é basicamente um indicador que vai medir um tipo de rendimento dos ativos da empresa. Então o ROI aqui mede o quanto a empresa está conseguindo rentabilizar em cima do seu patrimônio líquido, o ROA vai medir o quanto a empresa está conseguindo rentabilizar em cima dos seus ativos. Aqui deu um ROA de 45%, novamente é um valor bem distante da realidade quando a gente for analisar empresas reais, só está dando esses valores aqui muito grandes, porque a gente usou exemplos aleatórios com valores arbitrários sem se preocupar muito com a proporção, com a lógica da empresa. Só fui digitando qualquer coisa, por isso que os indicadores estão dando bem elevados. E aí partindo aqui para o último indicador que a gente tem para ver na aula de hoje, é o ROIC. Ele também é um indicador de rentabilidade, só que ele não tem uma fórmula preenchida aqui e eu já vou te explicar o porquê. Antes eu vou te falar o que
que é o ROIC? Ele é um indicador que representa qual a rentabilidade dos investimentos que estão sendo feitos nas operações da empresa. Isso daqui pode ficar algo bem abstrato para você, mas é o seguinte, o cálculo desse indicador do ROIC, ele não é padronizado, não existe uma única fórmula possível de calcular esse ROIC. Na prática, cada empresa vai ter uma metodologia um pouquinho diferente para calcular o seu ROIC. Então, o que eu recomendo para você é que, ao invés de tentar calcular, você procure a informação e o cálculo oficial nos relatórios oficiais da empresa. Quando você abre, por exemplo, lá os documentos do site de Relações com Investidores, você vai encontrar a própria empresa calculando o seu ROIC, e aí vai ser melhor do que eu tentar colocar uma fórmula genérica aqui para fazer uma aproximação. Na prática, os três indicadores aqui, eles medem a rentabilidade da empresa. O ROI vai medir a rentabilidade em cima do patrimônio líquido, o ROA em cima dos ativos e o ROIC em cima de todas as operações da empresa. Esse ROIC aqui significa retorno sobre o capital total investido. Então, seria um retorno ali sobre todas as operações da empresa. Os três indicadores aqui vão mostrar um tipo de rentabilidade na empresa. Normalmente aqui, uma generalização, quanto maiores eles forem, melhor para você como acionista, porque significa que a empresa vai estar conseguindo rentabilizar melhor as suas atividades. Só para não deixar em branco aqui essa parte do ROIC, eu vou colocar um valor aleatório de 20% aqui, aí você consegue fazer o acompanhamento, você procura essa informação nos documentos oficiais da empresa ou então no site que eu vou te mostrar agora para a gente dar uma olhada em como simplificar essa análise, um site que já calcula tudo isso pra gente. Só que antes da gente passar para essa parte do site, eu quero te lembrar que, mais uma vez, se você está gostando desse vídeo, desse nosso curso, para você me dar uma moral, deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos e também para apoiar, fortalecer o meu trabalho. É muito interessante, muito gratificante quando você pode fazer isso daí. Se você já deixou o like, vamos aqui então pro computador para eu te mostrar o tal do site, o mesmo site que a gente viu na aula passada, que é o Status Invest, esse site aqui que consolida várias informações financeiras sobre a empresa, inclusive os indicadores fundamentalistas que a gente acabou de ver. Então vou pesquisar aqui uma empresa aleatória, vamos ver aqui, por exemplo, a VEG, que é uma empresa que eu tenho na minha carteira, para a gente dar uma olhada nos indicadores dela, dar uma olhada no balanço patrimonial simplificado que o Status Invest coloca aqui pra gente. Se a gente descer, a gente já vai encontrar os indicadores de cara, aqui ó, indicadores de rentabilidade, a gente consegue encontrar aqui o ROI, o ROA e o ROIC, que a gente acabou de ver, então já tem calculado aqui o ROI, você não precisa pegar o lucro líquido e dividir pelo patrimônio líquido, já está aqui. Tem o ROA também, dividir o lucro líquido pelos ativos, e tem aqui o ROIC, que é uma simplificação que eles fazem, eles pegam aqui uma fórmula genérica, EBIT menos impostos dividido por patrimônio líquido mais endividamento. É sempre mais seguro, é claro, você consultar nos documentos oficiais da empresa, mas essa daqui é uma generalização relativamente eficiente. Então, o ROIC que vai estar aqui no site vai ser bem próximo do calculado pela empresa nos seus documentos oficiais. E aqui em cima, a gente tem um dos indicadores de endividamento, a gente tem o dívida líquida sobre EBITDA daqui, que é um dívida líquida sobre EBITDA negativo, de menos 0,55. Então, a VEG aqui tem mais dinheiro em caixa do que ela tem de dívidas, quer dizer que ela está com uma situação de endividamento aqui bem tranquila. Não tem aqui calculado dívida bruta sobre patrimônio líquido, mas você pode fazer isso tranquilamente, porque se você descer aqui, você encontra os valores. Você encontra aqui o valor de dívida bruta da VEG, de quase 2 bilhões, e você encontra aqui também o patrimônio líquido. Então é só dividir um pelo outro aqui que você consegue calcular o dívida bruta sobre patrimônio líquido. Isso daqui é uma simplificação, você não vai precisar entrar no site de Relações com Investidores da empresa, baixar os relatórios, calcular ali, fazer a soma das dívidas e dividir pelo patrimônio líquido. Você pode já entrar aqui no site e pegar esses dados já calculados. O próprio site já faz isso daqui para você. Só que, claro, lembrando, assim como eu comentei na aula passada, que você sempre tem que conferir. Esses sites aqui, eles não são documentos oficiais da empresa, então pode ser que em algum momento os dados estejam um pouco discrepantes ou errados mesmo. Pode ser que dê algum problema aqui no algoritmo do site que faz esses cálculos e as coisas acabam sendo calculadas de forma equivocada aqui. Então, esse site é para facilitar quando você quer fazer uma análise mais rápida, quando você quer filtrar uma empresa. Se você for para uma análise mais aprofundada, é melhor você calcular os indicadores por conta própria lá no site de Relações com Investidores. Mas dá para usar sim esse site, é uma baita mão na roda aí para quem tem pouco tempo. Se você continuar descendo aqui no site, você vai inclusive encontrar uma simplificação do balanço patrimonial. Tem alguns gráficos aqui que você consegue ver a evolução dos ativos da empresa, a evolução dos passivos, a evolução do patrimônio líquido, do ativo circulante, do ativo não circulante, do passivo circulante, do passivo não circulante. Consegue colocar aqui um horizonte de 10 anos de análise, e aí você seleciona se você quer analisar só o patrimônio líquido, por exemplo, para ver se o patrimônio líquido da empresa está crescendo ou não. Se você quiser selecionar só os passivos da empresa, para ver se a empresa está se endividando com o passar do tempo ou não. Selecionar só os ativos, para ver se a empresa está aumentando seus ativos com o passar do tempo. Você consegue fazer toda essa análise aqui através do Status Invest. Tem aqui também a simplificação do balanço patrimonial, como a gente já viu. Tem aqui o ativo total, aí tem aqui a parte de ativo circulante com aplicações
financeiras, com caixa, contas a receber, estoque. Tem aqui embaixo a parte de passivo circulante, de passivo não circulante, as contas do patrimônio líquido da empresa, tem aqui o capital social, a reserva de lucros que a gente já viu. Você consegue analisar tudo isso daqui pelo Status Invest. E é muito interessante você fazer essa análise aqui da evolução também, para ver se os ativos da empresa estão crescendo com o passar do tempo, como é que estão aqui os passivos da empresa, se ela não está se endividando demais, se o patrimônio líquido da empresa está conseguindo crescer, que é muito interessante, a empresa precisa aumentar o seu patrimônio líquido com o passar do tempo. Você consegue fazer todas essas análises aqui de uma forma mais simplificada pelo Status Invest e, é claro, tem também a função de comparar concorrentes, como a gente viu na aula passada. Tem esse botão aqui de comparar, você consegue clicar em comparar ações e ele vai te dar a sugestão aqui de uma empresa mais ou menos concorrente da VEG, que é a Shoes, para a gente comparar. Então, se a gente adicionar aqui, a gente consegue comparar os indicadores das duas empresas. Vai abrir aqui a VEG na coluna esquerda e a Shoes na coluna direita. A gente consegue descer aqui para fazer essa comparação entre os indicadores. A parte aqui de dívida líquida sobre EBITDA, a gente vê que a VEG tem uma dívida líquida sobre EBITDA melhor aqui, ela tem uma dívida líquida negativa, a Shoes não. A Shoes aqui tem de 1,43, significa que ela levaria aqui 1,43 anos para quitar a sua dívida se ela utilizasse o seu EBITDA. A gente pode olhar aqui os indicadores de rentabilidade, ROI, ROA, ROI, que a gente vê que a VEG ganha nos três aqui. Ela tem um ROI maior, um ROA maior e um ROIC maior. Então você consegue fazer todo esse tipo de análise aqui pelo Status Invest, é uma baita ferramenta para auxiliar no seu processo. Bom, então é basicamente isso. Se você chegou aqui até o final e gostou desse vídeo, eu quero te pedir mais uma vez para deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal. Isso daqui é muito importante para você poder receber as notificações dos próximos 2 episódios do nosso curso, da nossa minissérie aqui. E aproveita para compartilhar esse material também com aquele seu amigo que está começando a estudar sobre ações, sobre análise fundamentalista, porque isso daqui é muito importante. Esse é um material de muita qualidade e eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou passar respondendo todo mundo, e eu vou deixar na descrição também alguns links dos meus materiais, inclusive do meu Instagram, para você me seguir lá. Se você não me segue no Instagram, você está perdendo muita coisa. E se a terceira aula desse nosso curso gratuito já tiver sido publicada no momento que você está assistindo isso daí, ela vai aparecer aqui em cima para você assistir na sequência. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu espero você no próximo episódio do nosso curso.